Boa noite, como é que vocês estão? Muito bom, mais uma live aqui essa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bom, querida? Oi, Sueli. Tudo bem? Pessoas queridas aqui que já me acompanham aqui nas minhas redes, né? Mais uma vez aqui podendo acompanhar. Hoje a nossa conversa promete, né? Acho que é uma conversa aí importante. Vão ter muitas mulheres aqui, eu acho, hoje, que o tema está focado aí na saúde da mulher, né? E eu acho que é importante a gente falar bastante disso, né? Porque, afinal de contas, as mulheres procuram muito mais do que os homens, né? O cuidado preventivo, a longevidade, qualidade de vida. Eu sempre brinco, né, que os homens eles esperam às vezes quebrar, né, não estarem nada bem para daí procurar um atendimento. E as mulheres têm um olhar mais preventivo. Então, o tema da live traz muito hoje, né, sobre esse olhar mais preventivo do cuidado, da saúde da mulher, né? Então, boa noite aí a todos que estão chegando. E vocês que estão chegando, meninas, coloquem aí de que lugar que vocês são, de que cidade, quero saber de onde que vocês estão. E logo, logo, daqui uns segundos, eu já vou chamar a doutora Tatiane, que vai estar aqui comigo hoje, contribuindo com essas reflexões, né? Que a doutora Tatiane, já vou apresentá-la, ela fez faculdade de medicina na Unigran Rio, no Rio de Janeiro, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem a mesma, a gente se encontrou, né? Eu e a doutora Tatiane nos conhecemos na nossa pós-graduação de longevidade saudável. Ela também fez essa ênfase em longevidade saudável. E também ela trabalha muito com enfoque na SOP, na síndrome de ovários policísticos, na endometriose, implantes hormonais. Tem várias áreas de atuação aí. Ela segue sempre estudando, né? Então quem está nessa área não para mais de estudar e a gente quer sempre tentar dar o melhor aí para os pacientes. Luciana colocou aqui, né? Curitiba. De onde que vocês são, pessoal? Quem está aí na sala, coloca aí a cidade de onde que eu acho que é bacana a gente compartilhar. Vou mandar agora aqui o convite para a doutora Tatiane. E lembrando que vocês podem interagir conosco durante toda a live. Olá, boa Olá, Luiz, noite. tudo bom? Tudo jóia? Você está me ouvindo bem, querida? Tô escutando bem. Ah, legal, a conexão tá estável. Tá bem, tá tudo tranquilo aqui. Boa noite, todo mundo. Eu sou Isso. Tatiane, né? A Luiz estava falando aí, eu estava escutando. Ele falou minha formação e é isso, né? Sou formada no Rio de Janeiro, mas atualmente eu tô atuando aqui em Santa Catarina, onde eu moro agora. Fiz a faculdade de medicina na Unigran Rio e fiz a residência médica na ginecologia e obstetrícia pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E depois que eu terminei, me mudei aqui para Santa Catarina e vi que me faltava alguma coisa, né, no atendimento para as mulheres, então eu acabei indo para essa área de longevidade, que eu atuo agora, que é mais o meu forte. Então eu trabalho bastante com reposição hormonal, com as doenças, né, mas sempre visando a forma integrativa, né, Luiz? Então, eu trato SOP, trato endometriose, faço reposição hormonal, menopausa, perimenopausa, mas sempre olhando a mulher como um todo, né? Não somente não tratando a causa do problema, né? Maravilha, isso. Você já está colocando aqui uma abordagem que é bem importante, pessoal aí que está nos acompanhando, né? Já vi que tem gente de São Paulo, tem gente de Curitiba. Quem for chegando aqui na live vai colocando de onde que é, de que está acompanhando, né? Para a gente saber os lugares aí, as cidades. Mas a Tati já colocou aqui uma diferença importante, né? Que, em geral, quando a gente tem uma abordagem muito centrada em doença, né? É como a gente está falando, vai ser focado em tratar só a doença, mas sem olhar todo esse contexto que a mulher está vivenciando, né? E dentro do tratamento que a gente propõe fazer, né, a Tati também, dentro, bem focada na questão da ginecologia obstetrícia, boa parte dos meus pacientes também são mulheres, né, que estão nessa transição, né? E já para introduzir o tema, né, Tati, eu compartilho com você, assim, um pouco desse momento de vida que as mulheres passam, né? A mulher que começa ali na quarta década de vida, começa a se aproximar da menopausa, chega ali aos 50 anos, 50 e poucos anos, tem vários desafios, né? A gente percebe vários desafios. Eu até coloquei algumas coisas aqui para a gente resgatar, para a gente começar falando disso, né?
que nessa idade, né, tem muito aquela questão, se já teve filho, os filhos estão ficando grandes e estão começando a ficar independentes, estão começando a sair de casa. Não é incomum ter aquela síndrome do ninho vazio, né? Que a mulher, às vezes, ela perde aquele papel de mãe, ela começa a ter que criar uma nova identidade, né? Então é um desafio. Tem a questão hoje que eu vejo muito, muito, muito no consultório, que traz muito estresse mental para as mulheres, é a questão da performance no trabalho. Então, além de ela ser mãe, além dela ter que dar conta da casa, ela tem que performar e ela tem que ser gestora. Muitas vezes as mulheres nessa idade já estão com cargos muito importantes nas empresas, né? Elas já têm um papel bem importante, mas se exige uma posição muito masculina delas. Às vezes elas não conseguem exercer essa gestão a partir do feminino delas. Elas têm que ser duras, elas têm que ser, né, ríspidas, dependendo da cultura da empresa. Às vezes elas ficam um pouco reféns disso e isso traz consequências. Acho que o casamento também, se o casamento já está ali há 20 anos, 15 anos, 20 anos, começa a ter alguns desafios, né? Então isso também não é incomum acontecer, né? E acho que junto a tudo isso que a gente está falando, os pais velhos também, que vão ficando mais envelhecidos, mais adoecidos, às vezes a mulher acaba tendo que cuidar muito mais desses pais, né? Então, olha quantos desafios, e se não bastasse tudo isso na vida dessas mulheres, ainda tem o que a gente vai conversar aqui também, que é o impacto de todas as mudanças aí no organismo dela, né? Em especial dos declínios hormonais. Então, primeiro eu queria que você falasse assim da sua percepção, né? Você atende muitas mulheres nessa idade. Como que você vê isso? É isso mesmo? O que elas trazem para você? Qual que é a demanda, né, que geralmente aparece? Sim. Então, Luiz, você pontuou muito bem, assim, todas essas questões, né, da mulher. O que eu falo, que a gente fala às vezes da jornada tripla, né? É mãe, é mulher, ainda tem a questão do trabalho. Então, e também, assim, como eu atendo muita mulher, tem mulheres que, né, que são as próprias gestoras, só é ela e cuida dos filhos, né? Também tem isso, não tem às vezes uma rede de apoio, né? É muito importante a gente falar isso aqui. E a mulher, ela mudou muito, né? Conforme o tempo, ela tem cargos, como você exemplificou, né? Cargos em empresas, então ela sofre muita pressão, né? Às vezes ela tem que lidar com tudo e eu vejo assim, muitas mulheres chegarem já num consultório, já num burnout, né? Estagnadas ali, explodindo, né? Com tantos afazeres. Então, você pontuou excelente as suas pontuações. São sempre esses questionamentos. Eu também, o que eu vejo na minha prática clínica, né? Só atendo mulher. E é um marco, né? A menopausa é um marco biológico para a mulher. Então, assim, se ela não estiver preparada para esse momento, né, com tantos afazeres, ainda vem esse declínio hormonal, né? É um marco biológico, mas não, gente, quero que vocês entendam que não é uma doença. A gente não pode ver a menopausa como uma doença, e sim como somente um marco biológico. Se a mulher já está se cuidando, se ela já está enxergando, porque isso já está vindo há algum tempo, né, Luiz? Que a gente fala que a menopausa tem esse período, né, que é a perimenopausa. Então, se a mulher já vem, né, sendo acompanhada por um profissional de saúde, né, e entendendo que essa fase tá para chegar, né, que a gente sabe, identifica, né, ela consegue lidar melhor nesse marco biológico, né? Isso, acho que isso que você está falando é bem, bem importante para quem está aqui, né? Depois a gente vai deixar também gravar essa live, mas existem duas grandes visões, né, Tati, em relação a olhar a menopausa, essa transição hormonal da mulher, né? A visão mais antiga, né, se considera a menopausa como uma questão natural, e é natural mesmo, né? Todas as mulheres vão entrar em menopausa, mas não há nada a ser feito, né? É normal da velhice, vai ser assim, não tem nada o que fazer, é só tomar remédio depois para tentar controlar os efeitos dessa menopausa, né? Mas tem uma outra perspectiva que a gente está trazendo aqui, né? Que eu acho que é bem importante a gente aprofundar aqui com as mulheres, que é essa possibilidade, ok, a natureza está me dizendo algo, né? Então, de alguma forma, o meu corpo está mudando, os meus hormônios, minhas glândulas estão, de alguma forma, declinando, mas a pergunta que eu te lanço, existe possibilidade aí de a gente fazer algumas medidas
mais preventivas para que essa menopausa seja menos impactante negativamente, para que a mulher, mesmo que ela esteja numa maturidade, ganhando mais anos cronológicos, né, que a gente diz, mas que ela tenha mais saúde, inclusive, do que quando ela era mais nova? É possível? O que você acha? Olha, Luiz, hoje eu vou até exemplificar. Hoje eu atendi 8 pacientes, né? Todas mulheres, né? E, assim, muitas estavam longe de entrar na menopausa, né? Que eu consigo identificar isso pelos exames laboratoriais. Mas os sintomas já chegaram nelas, em algumas, né? Umas que eu atendi hoje. Então, elas estavam ali preocupadas, elas foram lá, e eu acho que é isso que a gente tem que entender. A velhice, a menopausa, ela vai chegar para todo mundo. Agora, o jeito e como você vai chegar lá depende de você, entendeu? Uhum. Vai chegar, não tem, né? Não tem como falar. Não existe uma mulher que não vai entrar na menopausa. Mas o jeito, como você vai chegar lá, como você vai lidar, depende de você. Então, essas pacientes que foram lá hoje, duas delas eu identifiquei que elas estão nesse período da perimenopausa, mas menopausa não, vai demorar, inclusive. Eu consigo identificar Uhum. pelos exames laboratoriais, né? Pelos exames hormonais. Uhum. Então, assim, elas vão, sim, já estão com sintomas na perimenopausa, climatério, inclusive uma com sintomas já há 5 anos, tá? E agora ela me procurou, mas eu falei pra ela, você já tem os sintomas, você tá no climatério, eu identifiquei esse momento, você não vai entrar agora na menopausa, seus exames não me diz isso. Então eu já vou cuidar de você agora, nesse momento, aliviar, né, esses sintomas que você está sentindo. Ela tinha calorões, já tá com problema de para dormir, né? Isso já tá Uhum. acontecendo, e já tem 5 anos que ela tá assim. Eu falei, você vai esperar entrar na menopausa pra gente poder fazer alguma coisa ou vamos começar hoje? Ela falou, doutor, por favor, vamos começar hoje. Então, é isso, tipo, isso é a minha prática clínica, é o que eu vivencio ali todo dia no consultório, atendendo as pacientes. Eu consigo estabilizar, identificar né, os sintomas e já começar a conduzir isso para que quando ela chegue de fato no marco, porque o marco da menopausa, o que que é, Luiz? É 1 ano sem amenorreia, que pode demorar mesmo, e quando o FSH se eleva acima de 25 em 2 dosagens. Então, isso Uhum. pode demorar para acontecer. A gente não vai Sim. esperar isso acontecer para começar a tratar uma mulher. Não, a gente vai evidenciar os principais problemas hormonais, às vezes uma predominância no estrogênio, um déficit de progesterona, né? A gente já começa a conduzir ali, modulando o estresse, né? É tudo isso que a gente vai conversar hoje essa noite. Mas, assim, sim, é possível, né? Quero te falar essa resposta. Quanto mais cedo a mulher procurar uma ajuda, quanto mais cedo ela realmente se preocupar que daqui a um tempo ela vai entrar na menopausa, a gente tem como entrar nessa fase muito bem, né? Isso aí, às vezes, sente tanto, assim, essa instabilidade, principalmente, né, do que a gente veio falar hoje da saúde mental, que eu acho que ela é uma das coisas que mais impacta a mulher, é a questão da saúde mental. Perfeito, Tati. Acho que você já deu um panorama bem interessante, né? Mostrando justamente que não é a menopausa que a gente só tem que se preocupar, mas a gente tem que entender que o corpo ele vai declinando a sua performance, as suas produções de hormônios, de metabólitos, de enzimas, de tudo que é importante para que o corpo funcione, às vezes muito tempo antes de estar numa menopausa, apresentar uma menopausa lá pelos critérios que você colocou, ou às vezes até de aparecer uma doença, né, alguma coisa mais grave. Então esse olhar preventivo ele é muito fundamental, né? Então se as mulheres que estão aqui também têm menos do que 50 anos, que é a média aí da idade que as mulheres entram em menopausa, já existe coisa a ser olhada, né? E acho que você falou uma coisa interessante sobre esse aspecto da saúde mental, e esse tema dos hormônios, né, Tati? Eu acho que tem muito mal entendido em relação à palavra hormônios, né? Então, às vezes as mulheres e a sociedade em geral entende que uma pílula anticoncepcional é um hormônio. E a gente sabe que não é um hormônio, é um medicamento, não é uma estrutura de um hormônio que a gente produza no corpo. É um medicamento que tem uma ação hormonal semelhante, mas não é um hormônio. E assim a gente vai também discorrer, acho que é importante falar um pouquinho sobre o que então a medicina preventiva pode trazer, a longevidade saudável. Por exemplo, quando a gente fala de hormônios, das reposições hormonais, né? Então, por exemplo, essas mulheres que estão aí com menos de 50 anos, mas já estão apresentando
sintomas. Existe alguma suplementação hormonal que você indica? Existem fitoterápicos, existem correções nutricionais que podem ser feitas? E também, se você quiser comentar, o que o hábito de vida pode ajudar, né, em relação a isso? E fala um pouquinho mais dessa questão dessas visões dos hormônios, né? Como a gente está... as pessoas se referem a hormônios, mas às vezes estão falando de coisas completamente diferentes. Acho que traga um pouco da sua visão, que eu acho que é bem rico. Tá. Então, Luiz, assim, quero hoje enfatizar que, assim, que a gente que fez, né, a parte da longevidade, a partir dos 30, 35 anos já começa o declínio hormonal. Então, você vê que o processo, ele já começa lá atrás. Mas é tanto para homens como para mulheres, né? Só que como hoje eu quero falar, porque sou ginecologista, né? Só atendo mais mulher, nosso foco é esse hoje. Então, a mulher, ela já tem que começar a ter esses cuidados antes. Você vê lá, com 30, 35, né? Já prevenindo alguma até doença, isso fora até da menopausa, né? Outras doenças a gente pode prevenir. Por exemplo, ainda hoje, né, só para vocês deixarem bem claro para os pacientes, eu atendi uma paciente também, tá no climatério, e ela já vem se tratando há mais ou menos uns 5 anos de pólipos, de miomas, e eu quis mostrar para ela que ela já tem uma predominância estrogênica há muito tempo. Que a consequência estava ali, um pólipo, um mioma, a própria endometriose, ela é uma doença estrogênio dependente. Então, se a gente consegue com 30, 35, com sintomas menores, né? Tipo uma TPM exacerbada, uma cólica menstrual exagerada, um fluxo menstrual que não é o comum, você já consegue ali enxergar que ela já tem alguma coisa a mais, uma alteração hormonal. Se eu com 30, 35 começo nesse momento a conduzir essa alteração hormonal, né, do excesso de estrogênio, eu faço que com 40, 45 anos ela não tenha mioma, ela não tenha pólipo, entendeu? Então, isso eu faço diariamente no meu consultório. Quando elas chegam cedo, eu consigo identificar, né, consigo tratar essas alterações, principais alterações hormonais que tem nas mulheres, né? Hoje, posso falar que, com toda certeza, que é a predominância estrogênica, a baixa progesterona, a resistência insulínica, é importante, é o que eu mais pego no consultório nessa fase de 30 a 35 anos. Conduzindo muito bem essa mulher, né? Que o tratamento é integrativo, né? E aí a gente pode discorrer um pouco sobre cada um deles, a gente consegue prevenir que quando ela chegue lá com 40, 45 surjam esses incômodos, né? Os miomas, os pólipos, a própria endometriose, né? Então a gente... E nem só isso, né, Tati? Acho que além dessas alterações orgânicas dos exames, é a forma como essa mulher vai viver esses 10 anos, dos 35 aos 45 e dali em diante. A qualidade de vida que ela pode ter se ela mantiver, né, o seu corpo num nível hormonal ótimo, né? Que a gente sempre fala que a produtividade, a performance, a prevenção de doenças, ela está muito associada a níveis hormonais ótimos, níveis de vitaminas ótimos, níveis de enzimas ótimos, né, no nosso corpo. E a gente pode, sim, por que não, utilizar essas suplementações quando bem indicadas, né? Por exemplo, você falou no caso das mulheres com predominância estrogênica. Eu tenho pegado muitas mulheres também com sintomas clássicos de predominância estrogênica, ou seja, está faltando aí o hormônio que faz a contrarregulação aí, que é a progesterona, né? O corpo da mulher não está ovulando, às vezes o ovário não está ovulando todo mês, não está fazendo essa produção de progesterona de uma forma mais otimizada, e a mulher começa a ter esses sintomas de enxaqueca, muita irritabilidade, muita TPM alta, muito sintoma de dor, de cólica, né? Então, a gente pode, né, nesse caso, por exemplo, muitas vezes ajudar a fazer uma suplementação de progesterona aí na segunda parte do ciclo. A gente sabe que a progesterona, a gente sempre, quando fala de hormônio, sempre vai ter um impacto na saúde mental, né? A nossa live é sobre saúde mental, mas como os hormônios, eles agem em todo o conjunto do corpo, né? Eles também vão agir no cérebro. Então, por exemplo, essa suplementação de progesterona, a gente sabe, né, Tati, que ela pode, a gente geralmente faz à noite ali, a mulher vai ter um sono melhor, ela vai relaxar mais, porque essa progesterona vai gerar alguns metabólitos, né, derivados aí muito parecidos com a pregnenolona, a alopregnenolona. Então isso vai ajudar a mulher lá na região cerebral a poder relaxar, estimular receptor de GABA, né, que são receptores que ajudam a mulher a ficar mais tranquila em geral, né. Então é um exemplo, né.
E o que que a gente pode dizer aqui também, né, Tati? Acho que falando em saúde mental, entrando ali na mulher que está chegando nos 50 anos, 51, 52, esse evento menopausa, o que que a gente pode propor para ela, né, para ter mais qualidade de vida, mais bem-estar? O que que geralmente você sugere aí nos teus tratamentos? Sei. Eu queria falar, enfatizar bastante que quando elas me procuram na menopausa, um dos principais sintomas que elas chegam é esses problemas de insônia, tá? É um marco, não consigo mais dormir, né? Tipo, eu tô acordando toda a hora à noite, suando, né, por causa dos calorões. Então, assim, já começa aí. Ela já vem, muitos já vêm procurando pelo fator, né, da insônia, né? Então, assim, o que eu queria deixar hoje bem claro é que essa insônia, num curto período de tempo, ela já vai ali impactar a mulher como? Numa perda de memória, numa falta de concentração, tá? Então, assim, é uma coisa que vai levando a outra. Isso eu quero deixar claro, né? Então, a queda hormonal vai apresentar os principais sintomas, né? Insônia, o calorzão, tal. E o que que vai fazer essa insônia? Vai fazer que a curto prazo ela fique sem concentração, ansiosa, perda de memória, né? Aquele break off, né? Aquela névoa, isso acontece bastante. Eu tô aqui nem sei mais o que eu tava fazendo. Se perde naquilo ali, entendeu? Então, elas vêm com essas queixas, principalmente. E a longo prazo, se você não fizer nada, não instituir um tratamento, vai vir o quê? Depressão. Gente, vai vir a depressão. Sim, crise de pânico. Quantas pacientes chegam com crise de pânico? Sabe, Luiz? Com E, certeza. e tudo isso porque não fez instituir o tratamento. Porque vamos lá, né? Quero deixar isso bem claro, que o nosso cérebro também tem receptor para os principais hormônios femininos, que é o estradiol, a progesterona e a testosterona. Os três são fundamentais para a mulher, né? Para a saúde mental da mulher. Então, não é só uma questão sexual, né? Os Uhum. hormônios, principalmente cerebral, né? Cada um ali atingindo a sua função. O estradiol é mais excitatório, como você falou. A progesterona, ela é um ansiolítico natural para a mulher no cerebral. Então, ela é que vai dar essa calma, o relaxamento, fazer a mulher dormir. E a testosterona também é ela que vai dar para a mulher, né, a tomada de decisão, né? Essa firmeza para a mulher tomar uma decisão. Então, assim, a falta deles, dos três, vai causar problemas na saúde mental dessa mulher. Entendeu? Muito, Então, muito, muito impactante, né? muito impactante. Então, assim, os estudos, eles não conseguem falar claramente que a menopausa, por exemplo, causa a depressão. Mas muito se sabe que quanto mais sintomas ela tiver, mais mulheres que têm mais sintomas e não trata, mais depressão está associado. Embora Isso, e acho que é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, né, Tati, muito para mim. Ah, doutor, quer dizer então que eu tenho que ficar tomando esse hormônio pro resto da vida, então, né? Se eu não quero ter os sintomas relacionados à menopausa, eu vou ter que estar utilizando esse hormônio. Bom, se a gente partir do pressuposto, né, biologicamente, quando a gente começa a declinar as produções hormonais, quando a gente começa a ter mais estresse oxidativo, a gente começa a envelhecer, é uma mensagem da natureza de que já está na hora da gente ir embora, né? A gente já deixou os nossos genes aqui, já mantivemos aí, né, os nossos filhos. Então, a natureza, o natural é a gente realmente, a natureza quer que a gente vá embora, né? Mas a medicina avançou muito, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma forma de fazer isso naturalmente, de a gente driblar um pouco esse natural e ter mais qualidade de vida. Afinal de contas, as pessoas estão aí vivendo até 80, 90 anos, porém com uma qualidade de vida muito ruim, muito ruim. E o que a gente está falando aqui, eu e a doutora Tati, é justamente na possibilidade de a gente usar substâncias
bioidênticas, né? Que eu acho que é importante esse termo, a gente esclarecer, né, Tati? Sempre as pessoas perguntam, né? Ah, mas o hormônio não dá câncer. Ó, a Carla Fragomeni aqui perguntou, e quem teve câncer de mama pode fazer reposição hormonal? Sempre vem essas perguntas. Ah, mas o hormônio dá câncer. Ah, mas e o que é um hormônio bioidêntico? O que é um fármaco? Então, mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro, né, de que o uso de substâncias aí completamente bioidênticas, compatíveis, parecidíssimas, na verdade iguais estruturalmente, quimicamente aos hormônios que a gente produzia, não tem por que essas substâncias fazerem mal para a nossa saúde. Afinal de contas, a gente sempre produziu elas, né, Tati? Por que É. elas vão fazer mal de uma hora para outra? A grande questão aí do uso dos hormônios é saber a indicação, é saber a quantidade que o paciente tem que utilizar, o tempo que ele vai utilizar também, dependendo de cada caso. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente, né? Sobre o que é uma terapia de reposição hormonal clássica e o que é uma terapia de reposição hormonal bioidêntica dentro do modelo de medicina funcional que a gente defende, né? Acho que fala um pouquinho para o pessoal aqui. Então, quando elas chegam lá, eu já começo a desmistificar esse mito que se teve a muito longo prazo, né? Que, tipo, eu acho que minha mãe, minha avó falavam, você já escutou também, que os hormônios, doutor, eu tô com medo, porque vai causar o câncer, que vai dar trombose, né? Então, elas vêm assim já com consultório. Muitas agora eu acho que não, porque de verdade, Luiz, eu ando muito contente e feliz pelas pacientes que estão me procurando, porque elas, quando elas vão lá, elas já assistiram várias lives, elas vão lá realmente sabendo, sabe? Minhas pacientes, eu falo, gente, elas estudaram também, elas vão lá sabendo, elas estão procurando, elas já estão um pouco informadas. Mas as que ainda têm, né, um pouco esse medo e receio, né? Porque foi uma coisa que foi dita durante muito tempo, né? E eu tento explicar para elas e sempre faço essa análise com elas. Vamos lá, então. Qual é a fase da vida que as pessoas estão, teoricamente, com os hormônios mais, né, elevados e bem e tal? São com 20, né, com 20 anos. E é a fase que a gente vê menos câncer, teoricamente, né? Existem as exceções. Mas é uma fase que tem menos câncer, né, menos trombose. Então, Mais ela energia, mais disposição. exato, tá no seu auge. E agora que tá com 50, né, que sei lá, 45, né, que veio a menopausa, e você declinou esses hormônios, por que não repor? Uma coisa que tanto te fez bem, né? Então hoje a gente já sabe que é o contrário, é o inverso disso aí, né? Se você realmente não repor seus hormônios bioidênticos, porque assim, né, essa diferença que o Luiz quer falar, né, que existe um hormônio, né, que é feito lá do cavalo, né? Que é igual um anticoncepcional, né? Oral, que muito se usou. E alguns estudos foram feitos usando esse tipo de hormônio. E aí foi isso no passado, aí falaram que dava o câncer, que dava tudo. Mas não, a gente está falando do hormônio bioidêntico, é o que a gente produzia mesmo. Isso era produzido pelo seu ovário, né? Pela sua suprarrenal. Né? Então não tem por que você ficar sem, se fazia tão bem. Então é isso, a gente faz reposição com os hormônios bioidênticos, a gente usa manipulados. Né? E a gente pode fazer hoje, né? Ainda tem a chance de fazer isso de várias formas, né? A gente pode fazer transdérmico, pode usar a via de implante, que eu acho uma via excelente, né? Pela praticidade. Mas é claro, né, Luísa, como eu te falei, você vai primeiro procurar um profissional, né? Você não vai, né, pegar lá a receita do vizinho, não. Procurar o profissional, você vai fazer seus exames, né? Você vai se avaliar teu endométrio, avaliar, né, fazer o exame da mama, tudo completo, com segurança. Né? Então, assim, eu acho que tudo é feito, tudo que a gente faz, eu pelo menos prezo muito a segurança da minha paciente. Até essas que já estão, né, que o pessoal fala que está fora da janela, eu já instituí reposição hormonal em pacientes que estavam 7 anos sem usar a terapia hormonal, mas com a segurança. Uhum. Eu avaliei o risco cardiovascular, fiz todos os exames, né? Eu deixei a paciente segura, né? Eu mostrei para ela que estava tudo bem, que a gente podia voltar. Lógico, com uma dose diferenciada, né? Isso aí você vai Doses menores daí, né, Tati? A gente acaba usando doses bem pequenas, lógico. né? E uma relação muito boa, médico-paciente. A gente tem que, né, manter segurança com o paciente.
E elas estão Acho super. que uma coisa que é bem importante, né? Acho que isso que você está falando é central, né? Primeiro, assim, não dá para a gente também achar que é uma panaceia, sai usando hormônio e tá tudo certo, né? Acho que é um tratamento que exige um acompanhamento mesmo, né? E ele não é destituído de possíveis efeitos colaterais, pode acontecer, né? Então, por exemplo, eu já aconteceu mulheres que a gente foi colocar um implante pós-menopausa e a mulher fez uma estimulação um pouco maior do endométrio e teve um sangramento. Mas eu já tinha avisado ela que podia acontecer, a gente acompanhou com ultrassom, a gente foi vendo como é que o corpo dela foi lidando com aquilo. E assim, foi tranquilo de manejar, né, esse tipo de complicação, esse tipo de possível efeito colateral. Então, eu acho que é bem importante isso que você falou, né, Tati, que precisa ter o acompanhamento para a gente poder dar segurança para o paciente, mas se for ajustado, se for hormônio bioidêntico, né, dentro, logo do início, né, como você falou, já começou a tratar com 35, 40, 45 anos fazendo as remodulações, né, porque eu acho que uma coisa que é importante, também a gente está falando muito dos hormônios gonadais, né, mas quando a gente faz modelo de longevidade, a gente está corrigindo a orquestra hormonal, né, então, desde o hábito de vida, a melatonina, a vitamina D, os hormônios da tireoide, que são muito importantes, o cortisol, o DEA. O DEA, por exemplo, é um neuroesteroide muito importante para as mulheres também nesse período, né? Porque o DEA ele tem uma ação no sistema nervoso central muito importante e ajuda na consolidação da memória, da concentração, ajuda como o Tati falou, produzir mais testosterona para a mulher, para dar mais energia, mais disposição, mais garra para fazer as questões, né? E então, assim, a gente tem que ir fazendo toda essa orquestra hormonal funcionar de uma forma harmônica, né? Acho que isso é bem importante. E, claro, às vezes, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, Tati? As mulheres, às vezes a gente tem uma indicação de fazer uma terapia de reposição de testosterona para a mulher, dependendo dos níveis, e a gente já fez as outras correções e ainda a testosterona é baixa, a gente sabe que tem um impacto na saúde mental da mulher grande, porém, não é isento de riscos, né? Acho que você poderia até falar um pouquinho das possibilidades, né? O que pode acontecer quando a mulher usa uma testosterona, a importância da dose ser bem correta, porque às vezes a gente vê que a mulher está usando o dobro, o triplo da dose que foi prescrita, isso acontece, né? Então fala um pouquinho também dessa de como manejar esses efeitos, né, as complicações que também podem vir, como qualquer tratamento médico, né? Então, Luiz, assim, eu falo que a testosterona em reposição é tão importante no homem como na mulher, né? Porque já teve também muito mito que era só para o homem, não. A testosterona é fundamental para a mulher, ela tem uma função cardio, né, protetora que, né, nem indiscutível, então sempre falo isso para os pacientes, mas o que eu vejo que é importante é a gente manter ela na dose fisiológica, né? Isso. O que dá os efeitos colaterais na mulher são doses suprafisiológicas. Então, assim, você bem alinhado com o seu paciente. Você vai escolher uma dose, né? Você vai acompanhar essa paciente, né? Você vai, né? Eu sempre faço acompanhamento com os exames laboratoriais, então eu tenho o meu nível que eu mantenho, né? Que é o nível fisiológico. E dentro desse nível fisiológico, a gente não vai ter os efeitos colaterais. Agora, se você usar ela em nível suprafisiológico, você pode ter sim, né? Excesso de pelos, né? Acne, aumento do clitóris. Isso tudo pode acontecer, sim, né? Mas agora a gente que trabalha, né? Que a gente faz o acompanhamento e mantém ela no nível fisiológico, eu só vejo benefício, né? Isso, é. Tem algumas mulheres que aí vão ter uma... Tem a questão da dose, tem também, às vezes, questões individuais do metabolismo dessa mulher, né? Algumas mulheres têm mais expressão da enzima 5-alfa-redutase, vai fazer uma produção de hidrotestosterona, né? Que é um hormônio, é um produto também da testosterona e pode dar um efeito androgênico muito mais importante, né? Mas tudo isso tem que ser acompanhado e vai fazendo o ajuste, né, Tati? A gente trabalha dentro... Isso é bem importante, você falou, né? A gente não está... É importante a gente não confundir quando a gente fala de terapia de reposição com testosterona, por exemplo, aquela coisa que ficou conhecida, a pessoa fisiculturista que quer ficar bombadona, né? Não tem nada a ver com isso. A gente quer os efeitos
benéficos para o corpo daquele hormônio, né? Mas isso tudo está dentro do fisiológico, né? É diferente, por exemplo, de um fisiculturismo em que você está trabalhando sempre no Ah, supra, eu muito acima do fisiológico, né? eu falo assim, Luiz, assim, tá até quem é fisiculturista e realmente para mim uma modalidade, quem é feliz assim também, cada um, né, procura. Tem profissionais hoje muito bons que também conduzem esse tipo né, de atleta, para mim é um atleta, porque o dele é tudo diferenciado e eles, meu Deus, Sim. possam, né, e se querem de várias coisas da vida para estar ali, né, no esporte, para mim é um esporte. Existem muitos profissionais bons que cuidam desse tipo de atleta, mas eu realmente não tenho essa especialidade. Sim. Né? Meu trabalho é outro, né? Eu trabalho mais com essa parte da menopausa, enfim. Então, assim, eu mantenho os pacientes com níveis fisiológicos, né? Então, assim, com os níveis que eu faço, e também procuro saber a história, né? A paciente já tem uma história ali de queda de cabelo, de acne, ela já vem para você, ela já te mostra que ela pode ter realmente uma alta conversão para DHT, né? Isso tudo a gente também consegue ver na anamnese. E também existem jeitos de fazer reposição, que a gente consegue bloquear isso também, né? Consegue bloquear essa conversão. Então, o tratamento ele é muito individual, diferenciado e vai de acordo com a história da paciente, a clínica da paciente, os exames da paciente não vai nos mostrar. A gente não vai fazer reposições sem ter base, sem ter essa conversa com a paciente e sempre deixar ela muito segura. Ó, Isso. Acho mostrando tudo. bem. Eu acho que isso é fundamental. Na medicina, você tem um médico ali né, que você consegue conversar, contar, expor, né? E se tiver algum problema, como toda terapia pode ter, a gente tem como consertar, né? A gente Com certeza. Acho que isso aí que você falou é bem importante, né? Então, esse acompanhamento, né, Tati? E eu queria que você falasse um pouco também, que eu acho que quando a gente fala de todo esse modelo de longevidade, né? Às vezes as pessoas ficam muito empolgadas em fazer as reposições hormonais, né? Quero fazer, mas eu acho que a gente tem que enfatizar que antes de tudo, né, o estilo de vida, né, acho que cumpre um papel muito importante. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas doutor, eu não tenho como melhorar a produção dos meus hormônios? Né? Às vezes pessoas aí jovens, 25, 30 anos, e eu falo que sim, você pode tomar vários hábitos de vida que ajudam a fazer uma produção hormonal ótima, né, em nível excelente. Então fala um pouco para nós, né, Tati, que hábitos de vida são esses que ajudam a gente a manter por mais tempo níveis ótimos de produção hormonal e que também sem esse estilo de vida que você vai falar, fica um pouco incompleto o tratamento. Você pode repor o hormônio certinho, na dose correta, para a pessoa que tem a indicação, mas se ela não faz também a parte dela do estilo de vida, fica ruim esse tratamento. Esse é, tratamento não decola, né? Então fala um pouco para a gente também sobre o estilo de vida que pode ajudar na saúde mental das mulheres, na produção hormonal delas. então, assim, hoje, Luiz, na primeira abordagem minha no consultório, né, eu já começo a minha conversa só querendo saber, né, como é que é a vida da paciente, né, em si. Quero também conhecer também essa paciente que vai em mim. Então, a gente tem que muito se atentar, é, como todos, sobre a alimentação, né, o que ela anda comendo, se há algum excesso. Então, acho que o tratamento sempre vai ser junto com uma Nutri. Eu sempre enfatizo isso, né? Para ver se há excessos, por exemplo, a gente já sabe sobre o glúten, a questão da lactose, desses alimentos inflamatórios, né? Então já acabamos chegando em outra parte que é fundamental, que é o intestino, né? Hoje, sem falar de intestino, a gente estaria super aqui deixando de fora, né? O tratamento, não adianta fazer várias reposições e não cuidar disso, né? De alimentação, do intestino, né? Gerenciamento de estresse. Gente, o estresse hoje, para mim, é assim, um dos fatores, principalmente quando eu falo de mulheres, por tudo que a gente já começou lá no começo, falando da jornada tripla, mãe, trabalho. A mulher, às vezes, se vê numa situação e isso tudo, se ela não conseguir gerenciar, não há tratamento. Você pode ser o melhor médico do mundo, né? Mas se não tiver essa conversa, né? Sono, meu Deus, a gente tem que saber se o paciente está conseguindo dormir bem.
modular o sono. Quantos pacientes eu tenho que modular? Vamos fazer uma reciclagem do sono, né? Vamos. Então, essa que a gente fala que é a mudança de estilo de vida, né? É olhar sempre todos os parâmetros, além da reposição, né, dos principais hormônios. E também desses nutrientes que a gente acabou falando, porque também, ó, Luiz, se você não, você pode estar repondo, se o intestino não estiver funcionando, você não absorve. Você dá um pequeno exemplo para poder entender, por exemplo, para a produção de progesterona, que é um hormônio feminino fundamental, precisa ter níveis ótimos de vitamina D, né? Então, é bem por aí. Você vê que o tratamento ali é bem completo. Não adianta a gente... É um quebra-cabeça É um que você não adianta você ter só 3 pecinhas, tem que ter todas, né, Tati? A gente tem que tentar otimizar todas. Como eu estava, a gente sabe, né, que, por exemplo, o estradiol na mulher tem uma função muito importante na questão das membranas sinápticas, né, na regulação daqueles ácidos graxos das membranas sinápticas, com os ômegas 3, né? Então, também é importante suplementar ômega 3 para que uma serotonina funcione lá na sinapse cerebral da mulher. Ela tem que ter um nível de absorção de magnésio, ela vai ter que ter um nível de vitamina D para poder sinalizar aquela produção, né, aquelas conversões do triptofano até serotonina. Então, é realmente um quebra-cabeça complexo, que não adianta a gente ter só uma parte, né, o hormônio em si. A gente tem que ir consertando o conjunto todo. E nesse estilo de vida aí é muito importante, né? Eu sempre também incentivo muito, muito mesmo as pacientes a ter um programa de exercício físico. E eu até estimulo aí que faça parte do dia a dia, da segunda à sexta-feira, pelo menos uma horinha aí, se a pessoa conseguir, estimulo mesmo. E a gente sabe que o impacto do exercício físico na parte hormonal é muito poderosa, né? Até fiz um post também essa semana sobre essa questão que você falou do sono, né? Do horário de dormir, como quando a gente vai dormir tarde, a gente afeta a produção hormonal, melatonina, GH, né? Então, como é importante a gente manter ciclos circadianos, né? Na questão que você colocou do gerenciamento emocional, vamos falar um pouquinho disso também, né? Da saúde mental. Eu acho importantíssimo, né? Mulheres em geral investem muito mais em abordagens que ajudam na saúde mental, né? Eu vejo que as mulheres procuram. Mas algumas que eu trabalho, que eu domino bastante e ofereço regularmente aí para as pacientes, é a questão do mindfulness, dos treinamentos de mindfulness. Então, pensando que o mindfulness, esse treinamento de atenção plena, de a gente conseguir estar nas nossas atividades de uma forma consciente, muito presente, numa certa postura de não julgar, de estar mais aberto, como isso ajuda a regular aquilo que a gente chama na longevidade de eixo HPA, né? Que é o eixo da hipófise, do hipotálamo, da pituitária e da adrenal, né? Como é importante regular essa produção de cortisol pelas adrenais. E o mindfulness é uma abordagem, é um cultivo de um estado mental que ajuda muito nisso. Eu também trabalho muito, sabe, Tati? Eu acho que ajuda. Eu sempre incentivo, a gente oferece grupos de constelação familiar. Eu acho que é uma abordagem que leva muito autoconhecimento, principalmente quando a mulher está se sentindo assim, puxa, já tentei fazer várias coisas, não funcionou, estou com dificuldade, estou me sentindo amarrada, tem alguma coisa que não está me permitindo fluir. Às vezes o trabalho de constelação, mesmo que você não constele, mas que participe de grupos, eu acho muito rico. E sempre incentivo, né, a psicoterapia, né, Tati? Você sempre tem aí um rol, você falou das nutricionistas. A gente não trabalha sozinho, né? Tem as nutris. Eu gosto, às vezes, de ter aí uns 2, 3 psicólogos de retaguarda que a gente possa estar indicando, né? Eu acho que é importante isso. Então, assim, é um tratamento que você tem que ir vendo qual é a necessidade maior. Mas essa questão da saúde mental hoje, ela é urgencial, né? E ela tem muito a ver com o nosso hábito de vida corrido, né? Das pessoas não terem mais hobbies, das pessoas estarem trabalhando, às vezes, muito além do que 8, 10 horas por dia, da gente não conseguir, às vezes, estar presente, a gente usa muito celular, fica muito distraído, e o tempo passa e a gente tem uma sensação de que não fez nada, né? Aí vai ver no aplicativo lá de uso do celular, passou aí 3, 4 horas no celular e depois não diz que não tem tempo, né? Então, realmente nós estamos vivendo uma fase, uma era assim da distração, das pessoas não conseguirem criar muito planejamento, elas são invadidas por coisas assim da internet, né? Então, isso, é desafiador. Eu acho que é um momento bem desafiador
Eu acho que o tratamento da longevidade ele tem um papel muito importante, mas ele tem que vir com tudo isso, né? Porque só, como você falou, só prescrever o hormônio certinho, se a gente não tiver esse entorno bem construído, vai ficar faltando, né? Eu falo que a gente tem que ter um ambiente para o hormônio funcionar, né? Esse é, eu preciso trabalhar esse ambiente para o hormônio funcionar. Então, assim, é uma consulta, por isso que eu falo, minhas consultas demoram de uma hora e meia, às vezes. E temos que ver todos esses parâmetros que falamos, não é fácil. Não adianta só dar o hormônio, a gente tem que ver todas essas questões faladas aqui até agora. E eu quero. Isso, você falou. Você só fazer uma parênteses aqui, você falou do eixo intestino-cérebro, né? Hoje mesmo eu consultei um rapaz bem jovem, assim, tem 29 anos, e assim, ele tá com várias queixas aí de acne, né? De furúnculos na pele, tá com várias queixas, rinite, né? A gente foi ver, o cara vive com azia, vive com eructação, o intestino não funciona bem. A gente foi entrar na alimentação, né? E aí ele come lá 3, 4 pães por dia, pão branco, né? Então, não come fruta, não come vegetais, legumes. E aí, assim, é isso, não tem de onde tirar, né? Não tem hormônio que salve essa situação. Jovem, paciente jovem, e já está apresentando essas questões. Eu falo que o nosso corpo dá os sinais, né? Ele que nos diz, né? É, um, É. é E uma. Tati, comenta um pouco, eu só lembrei agora de um tema bem importante, a gente Tá, está chegando nos nossos últimos minutos. ok. A questão do uso dos anticoncepcionais, a gente falou muito das mulheres do climatério e menopausa, né? É, Mas e as mulheres jovens aí que hoje, com 15, 16 anos, estão usando aí anticoncepcionais, pílulas anticoncepcionais, às vezes por 10, 15, 20 anos. Quais são os riscos envolvidos? Quais são as opções que a gente pode dar para essas meninas, né? E qual é o impacto que isso vai ter na vida da pessoa? Fala um pouco, acho que esse é um tema fundamental. claro. Então, Luiz, assim, o que eu percebi, né, desde que eu comecei a fazer essa longevidade, atender os pacientes, elas cada vez mais novas, e isso aí foi um marco para mim quando eu comecei. Eu fiquei, no começo, eu fiquei, assim, bem assustada. E quantas pacientes jovens com crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Era assim. Foram várias e várias. Então, assim, quando eu vi, elas estavam usando um anticoncepcional, tá? Então, assim, eu não via, elas já tinham passado, já estavam usando ansiolíticos, tá? Remédio mais de paciente, eu peguei paciente jovem, bem jovem, usando dois, tá? E sem melhora. E é triste isso, eu ficava bem sentida, assim, com elas e preocupadas, né, com o futuro. Se uma paciente com 20 anos, já peguei paciente com 17 anos, com um quadro desse de síndrome de pânico, usando dois ansiolíticos, né, sem dormir, eu ficava preocupada mesmo. E usando anticoncepcional. Então, assim, eu falava, olha, para ter a gente ter a melhora nesse teu quadro de ansiedade, a gente precisa tratar esse teu intestino. E com esse anticoncepcional eu não consigo, porque ele acaba depredando, né, uma série de nutrientes, né? Aí eu chegava lá com o exame, a vitamina B12 lá embaixo, a vitamina D, então o meu tratamento hoje é assim. Né? Eu já vejo o anticoncepcional, quando eu vejo o laboratório sempre tem depressão, né? E a gente sabe, né, Luiz, que depleta os principais neurotransmissores também, né, da ansiedade. Então, gente, é o tratamento para quem tá aí, né, quem tem alguma parente, alguém na família, um filho que tá jovem, com crise de ansiedade, com problemas psíquicos. A gente tem que modular, sim, o intestino e ver essa questão do anticoncepcional. Então, assim, é lógico, sempre avaliando, mas a minha primeira escolha para esse tipo de paciente é o DIU, tá? Uhum. Vários e vários DIUs em pacientes jovens. Não é contraindicado. Se alguém que tinha alguma coisa, né, que achava que era contraindicação em paciente jovem, em paciente que não teve filho, não é. E para mim, hoje. É claro, se não tiver. Até com endometriose pode ser feito, tá? Eu já Uhum. paciente, eu coloco o DIU, tá? E a gente trata a endometriose de outra forma, tá? O DIU é para anticoncepcional.
Não, né? Só que a gente ganha muito que você fica ciclando, né? Seu corpo tá ciclando. Então você tá produzindo seus hormônios, você tá, né, não tá depredando as substâncias do intestino. Então, é fundamental. E fora, né, essa questão da absorção, né? Ele prejudica muito a reabsorção. Eu Então, acho que fazendo um gancho com isso que você está falando, né? Até avaliei uma pessoa também semana passada, uma senhora, né, que veio me procurar pós-menopausa, 55 anos, né, com múltiplas complicações, fibromialgia, quadro de depressão, obesidade, super inflamada, né? E uma das medicações que ela usava recorrente, ela é também diabética, hipertensa. Uma das medicações que ela usava recorrente era os antiácidos, né? Os bloqueadores de acidez. Então, ela usava pantoprazol aí há mais de 10 anos. Agora, imagina uma pessoa com sintoma no estômago, que a gente sabe que na maior parte das vezes é falta da produção de ácido clorídrico, né? E não o excesso, é hipocloridria. Usando aí um bloqueador de acidez por mais de 10 anos, imagina o impacto que isso vai ter lá para o intestino, porque vai mudar todo o pH, né, do intestino, vai alterar a absorção de múltiplas vitaminas, inclusive vitaminas essenciais para a parte do sistema nervoso, e ela estava usando antidepressivo. E também o psiquiatra, o ginecologista, o cardiologista dela não questionaram nada disso, né? Então, assim, infelizmente, né, Tati, se o médico não tem essa visão mais global que a gente está colocando aqui, às vezes come bola, porque só trata o seu quadradinho. E, na verdade, a pessoa é um todo, né? E as medicações que são utilizadas, as medicações de farmácia, os fármacos, as drogas, elas, o mínimo possível a gente tem que usar, porque elas vão ter consequências. Bastou aí usar 2, 3 medicamentos, o fígado vai ficar prejudicado, né? Então, vários fatores de detoxificação do fígado vão ser esgotados, algumas enzimas antioxidantes também. Então, não dá para a gente simplesmente ir prescrevendo baseado em sintoma, como a maior parte dos médicos aí do sistema, né, de saúde faz. A gente tem que olhar um pouco o contexto de vida da pessoa, ver o que aconteceu e tentar usar aí substâncias que sejam mais naturais para o corpo, né? Eu gosto, né? Eu sou homeopata, uso homeopatia, uso fitoterapia, uso os nutracêuticos, uso os hormônios e, em último lugar, se precisar, a gente vai usar um remédio, um fármaco, né? Então, essa questão das meninas, então, tem a opção do DIU, né? Ao invés de usar uma pílula anticoncepcional. Então, assim, tem opções, né? Tem é, algumas perguntas aqui, Tati, acho que eu vi uma pergunta sobre endometriose. Eu não isso, sei. o DIU pode ser usado para o tratamento de adenomiose. Então, assim, o que que eu faço com as minhas pacientes, tá, Luiz? Hoje a gente, para mim, o padrão ouro, hoje, para endometriose é gestrinona. Não tem conversa para mim. A maioria tem uma boa. Como ajuda, né? Como bloqueia total, né? Isso. Eu tenho muitas pacientes em uso de gestrinona, tenho umas com implantes, umas que eu uso via vaginal, tá? Então, isso vai depender da dose, né? Hoje a gente tem as doses. Sabemos que na literatura, né, não há a comprovação 100% que a gestilona pode ser usada como anticoncepção, né? As literaturas não falam isso, mas sabemos que com doses acima de 0,8 você consegue atingir endométrio fina, né? Você avalia lá um endométrio de 3 menor que 3 milímetros de atrófico, a paciente consegue entrar, né, na fase de anticoncepção. Então, assim, existem muitas opções para os pacientes com endometriose, né? Você vai avaliar junto com o seu médico. Você pode, se quiser, usar gestrinona, uma dose menor, com um DIU, gestrinona bloqueando e usando um DIU para anticoncepção, pode ser feito. Ela não vai ter dor, porque ela vai estar bloqueada, né? Que acaba bloqueando, você consegue atingir ali as ondas de GNH e a paciente não vai menstruar. Então, é uma opção, sim. Ou você E sem os efeitos colaterais também de outros tipos de DIU medicados, né? De levonorgestrel, que tem muitos efeitos colaterais, né, Tati? isso também, você pode ter a opção de colocar o DIU de Mirena, é uma opção. É o que eu te falei, são opções. Você vai. Gente, quando a paciente chega no consultório, a gente vai discutir as opções. Eu dou todas. E mostro todos os efeitos colaterais. A gente vai chegar juntos numa solução. Entendeu? Pode fazer o DIU de Mirena? Pode. Pode, Uhum. só a gestrinona, dose alta?
Pode. Pode fazer gestrona mais baixa com DIU? Pode. Então, entendeu? Tem muitos pacientes que também não vai resolver. Vai ter dor mesmo assim, a gente vai ter que indicar cirurgia, entendeu? Então, o paciente, a gente vai, tem muitas opções, a gente vai conduzir conforme ele vai chegar pra gente, vai mostrar as opções, vai tentar e vai acompanhar. Acompanhar, o segredo é acompanhar. Perfeito, Pode perfeito. uma pessoa responda muito bem para um tratamento, a outra fica muito bem com o outro, e a outra com o outro. Então, eu tenho paciente com Eu acho que, acima de tudo, né, Tati, acho que, além do conhecimento que a gente tem, é muito ver isso, o que, que vai encaixar melhor com a pessoa e o que, que ela vai conseguir aderir. Porque não adianta a gente dar uma receita perfeita e a pessoa não consegue aderir, não vai ter o benefício do tratamento. Acho que é um ponto bem importante. A Adriana colocou aqui, doutor Luiz, essa é a minha visão, não podemos ser vistos em fatias. Eu também acho que a gente precisa ter mais, né? Vocês, na verdade, têm que confiar a saúde de vocês, primeiramente para quem veja você como pessoa, né? Depois, se eventualmente um médico especialista ele precisa entrar a fundo ali em tratar uma determinada doença, uma coisa fora da curva, não tem problema. Eu acho que as especialidades têm o seu papel. Eu não falo contra as especialidades, muito pelo contrário. Eu acho que elas são necessárias. Mas o que falta mesmo, né, na nossa cultura dentro da saúde é ter médicos que têm essa visão mais global e você ter essa confiança de primeiro tratar esse geral. E aí depois, ok, aconteceu isso, vamos lá, o especialista vai dar também a opinião, vai tratar ali especificamente, mas volta depois para olhar o todo, né? Eu acho que é isso que a gente se propõe também, você um pouco mais, né, na área da ginecologia obstetrícia, eu na área geral, né, Tati, mas acho que é esse o nosso papel. Pessoal, já está nos últimos minutinhos da nossa live, é a última chance de vocês lançarem perguntas aí para mim, para a Tati. Tati vai estar aqui tirando as dúvidas. Vocês já fizeram perguntas sobre adenomiose, já fizeram perguntas sobre terapia de reposição hormonal e câncer. Coloca aí a pergunta que é a última chance. Né, Tati? Eu só queria te agradecer, foi uma live super produtiva para mim. Inclusive, antes da live, eu li até um artigo que vocês sobre essas questões psíquicas, né, sobre a menopausa, sobre a depressão, assim. Então, assim, eu acho que tudo é uma oportunidade. Eu sempre, quando eu tenho uma live, eu leio algum artigo novo. Então, assim, eu tô sempre estudando e aprendendo, né? Porque, assim, às vezes também trocando as experiências, a gente aprende. O paciente dá uma receita de bolo, e a gente tá sempre, assim, né? Um desafio. Eu sempre, todo dia que eu vou pro consultório, eu falo que eu tenho desafios. Porque muitas vezes eu venho para casa com os casos e fico aqui estudando, tentando ver qual é o melhor. Às vezes solicito a ajuda de algum dos meus amigos, né? Porque, como te falei, a paciente não chega pronta, né? Ela vem com várias comorbidades, isso é o que eu mais pego agora. Eu tenho pegado bastante pacientes complexos, com algumas comorbidades. Então, não é fácil, né? Avaliar, identificar, escolher o melhor tratamento. Então, assim, eu sou grata hoje por essa oportunidade de ter vindo aqui e aprendi, trocado ideia. Isso que me motiva, o que me faz, tá, sabe, na medicina hoje, são esses desafios que me fazem crescer profissionalmente. Maravilha, Tati. Foi um prazer estar aqui com você, né, nesse rápido bate-papo aqui, passa voando uma hora, né? Teria muitas e muitas coisas aqui para a gente falar, mas eu acho que também, acrescentando ao que você falou, eu acho que a gente, como médicos, tem um papel também educador, né? E quando a gente troca aqui entre nós, também a gente quer que as pessoas que nos ouviram, né, possam sair enriquecidas, mais empoderadas em relação às informações que a gente tenta trazer sempre com muita cientificidade, né, com muito embasamento, com muita prática também. E é isso, né? Então aqui, ó, a doutora Jana, aqui, nossa colega, dando parabéns, querida. Logo, logo nos vemos aí em algum congresso, né? E eu queria... Oi? Congresso em novembro. Congresso em novembro estaremos lá em São Paulo. E eu queria agradecer, acima de tudo, aí vocês que ficaram do início ao fim, aqueles que entraram uma partezinha, aqueles que vão assistir depois. Mas é isso, né? Sigam a doutora Tati também. Ela vai estar aqui salvo o perfil dela. E é isso, né, pessoal? A gente segue divulgando assuntos sobre saúde, bem-estar.
E agradecer, Tati, então, bom descanso para você. Seguimos discutindo casos também, trocando aí. Acho que vai ser bem bom. Então tá. Tchau, tchau, gente. Tchau, querida. Até mais. Até mais.